E eu estava meditando e eu até compreendo a decisão que Elimeleque fez. Porque Elimeleque estava tentando proteger a sua família. Porque a Bíblia vai dizer que ele tem uma esposa e ele tem 2 filhos. Quem aqui é o pai ou a mãe que não se preocupa com os seus filhos? Então hoje, ali de tarde, eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe. Nós estávamos sentados e nós estávamos conversando de que a gente se preocupa com nossos filhos. A gente se preocupa com os nossos entes queridos. E nós vamos querer aquilo que é de melhor para nossos entes queridos. Eu até entendo aqui a decisão desse homem. Mas o interessante é que esse homem, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia o que Deus poderia fazer. E eu já quero aqui dizer para você que quando nós estamos de cabeça quente, quando nós estamos preocupados, muitas vezes nós tomamos algumas decisões que lá na frente dá errado. Muitas das vezes tomamos decisões sem consultarmos a Deus. Ou seja, sem descermos na oração. E sem perguntarmos para Deus se é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. E o texto vai dizer, ou seja, o texto não vai dizer que Elimeleque desce na oração. Não. Quando ele vê a crise, quando ele vê a fome, a primeira reação que ele tem é pegar a sua família, Noemi, juntamente com seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que ele então vai para as terras de Moabe. E todos nós aqui sabemos que os moabitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Mas agora ele vai tomar essa decisão. E ele vai para um lugar, uma terra pagã, que adorava outros deuses. E por conta dessa decisão de Elimeleque, o texto vai dizer que, passado algum tempo, Elimeleque então vai morrer. Agora fica Noemi, juntamente com seus 2 filhos. E os seus 2 filhos então, agora vão se casar com mulheres moabitas. Mulheres que não adoravam a Deus. Quando nós olhamos para esse livro de Ruth, muitos pregadores já ouviram falar e muitos dizer que é somente uma história linda de amor. Mas quando nós vamos percorrer os capítulos e entender a palavra de Deus, nós vamos ver que o livro de Ruth é um livro que traz salvação. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, quando nós pegamos a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus, ele traça um plano somente para a redenção. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo final de Apocalipse, se você entender, for ler, pesquisar, nós vamos ver que Deus, ele traça um plano de redenção. Ou seja, ele traz um plano de salvação, que é a vinda de Jesus Cristo. E dentro do livro de Ruth, não é diferente. Nós vamos ver que é um livro traçado para a salvação. É um livro que traz, o autor traz uma história linda também de amizade. Quantos aqui não viram alguém pregar sobre a amizade de Noemi e Ruth? Não é assim? Pois bem, a Bíblia diz então que Elimeleque agora morre. Noemi fica viúva com os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que os filhos então agora vão se casar com 2 mulheres moabitas. E uma delas chama Ruth. E a Bíblia vai dizer que num determinado tempo, Noemi agora vai perder os seus 2 filhos. A Bíblia diz, o texto vai dizer, o contexto vai dizer, que então
fica uma casa com 3 mulheres. Eu imagino então, irmãos, o desespero de Noemi. Se fosse do dia de nós hoje, muitas das vezes nós até não desesperamos muito, não é verdade? Porque hoje em dia nós vemos as mulheres batalhadoras, não é verdade? Nós vemos mulheres aí, não estou aqui desmerecendo os homens, não pense isso, meus irmãos. Mas muitas vezes mulheres aí cuidam muito mais melhor dos seus lares, sem marido, não é verdade? Às vezes ficam viúvas e elas batalham, trabalham. Nossa, existem mulheres por aí que ganham muito mais do que homens, não é verdade? Mulheres que trabalham em multinacional, que gerenciam alguma coisa. Hoje em dia não tem mais aquilo. As mulheres são batalhadoras. Ou seja, as mulheres não deixam a peteca cair. Não é verdade, irmãs? Vocês não concordam comigo? Nós não deixamos a peteca cair. Não é verdade? Mas aquele tempo era bem diferente. Uma mulher viúva, ela não era, né? Ela tinha que ter um provedor. E agora Noemi está junto com as suas 2 noras. Estão sozinhas. E ela, então, Noemi fica sabendo que na terra do bom volta a ter, então, prosperidade. E ela decide, então, voltar para a terra do bom.